Olá Brasil, paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz para você, homem de Deus, a paz para o mundo, né? É o que mais está precisando hoje em dia, no mundo, no Brasil e aqui na cidade de Monsenhor Tabosa. É de paz, de Jesus Cristo, sabe disso? O povo está precisando se converter, conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Está precisando ter um encontro, né, com Cristo. Porque todo aquele que tem um encontro com Cristo, a vida dele muda. Hoje eu quero trazer uma mensagem, falar exatamente do maior mestre de todos os tempos. Sabe disso? Falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não só era como é, o maior amor de Deus, o maior tesouro que Deus tem no reino do céu. Sabe disso? Jesus Cristo, ele é exatamente também o maior amor, o maior tesouro, né? A maior joia rara de todos os tempos. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia, Jesus Cristo, ele, foi chamado pelo seu Pai. E o próprio Pai viu o próprio Filho no trono, com a coroa de ouro, a coroa de príncipe, de majestade, de rei, E o próprio Pai chamou o filho: filho, vem aqui, filho. E o filho veio, e o próprio pai falou para o filho: filho, desce ali, resgata, resgata o meu povo, salva, se põe no lugar deles, encarna como homem, mas resgata o meu povo. Passa o que ninguém passou, sofre o que ninguém sofreu, só para resgatar o meu povo. E o próprio Pai, só para você ter ideia, o próprio Pai, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, fez o Filho maior do que tudo, maior do que tudo, maior do que os anjos, os querubins, os serafins, do que tudo. Jesus Cristo está acima de tudo. A única coisa que está acima de tudo, A única coisa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Está acima de tudo. Dos anjos, dos serafins, dos querubins, dos santos. Sabe isso? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Está acima de tudo. De tudo. Só que um dia, o próprio Pai rebaixou o Filho. Fez ele menor. Se tornou ele melhor. Quer dizer, menor. Tornou o próprio Filho menor do que os anjos. Você já imaginou nisso? Jesus Cristo é maior do que todos os anjos, maior do que os serafins, querubins, os santos, os anjos. Só que um dia o próprio Pai rebaixou ele, menor do que os anjos. Por quê? Por causa de mim, por causa de você. Porque nós pecamos, nós erramos. Mas alguém inocentemente estava disposto a pagar um preço caríssimo. Estava disposto a ser rebaixado. Estava disposto a ser menor do que os anjos, só para nos resgatar. Estava disposto a submeter a esta missão. Por causa de você, por causa de mim, só para nos resgatar. Sabe disso? É o amor supremo, o amor. No livro de Hebreus, capítulo 2, no verso 9 diz assim: escuta essa mensagem, escuta. No livro de Hebreus, do qual escreveu o apóstolo Paulo,
no verso 2, Hebreus 2, verso 9 diz assim, Hebreus 2, né? No verso 9 diz assim, olha o que diz. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos. Está vendo só? Menor que os anjos. Que os anjos. Jesus, por causa do sofrimento, da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o mundo. Nossa, que forte, hein? Quer dizer, o arquiteto do universo, o dono de todas as coisas, se fez menor. Ele se rebaixou, né? O próprio Pai rebaixou ele e fez ele menor do que os anjos por pouco tempo, né? Um tempinho determinado, né? Por causa de você. Os nossos pecados, os nossos erros, fez o mestre se rebaixar, fez ele se tornar menor, ser menor do que os anjos, sabe disso? Fez ele ser humilhado por nós, sabe disso? Ele foi humilhado por nós, por nossa causa, por causa dos pecados da humanidade, sabe disso? Só para depois nos dar a vida, nos dar a vida. Você está entendendo isso? Que tipo de amor é esse? Fazer menor do que os anjos, se rebaixar só para nos amar, provar esse amor, né? Como diz no Evangelho de João 3,16 e muito mais. Seus pecados fez o mestre ser rebaixado menor do que os anjos por pouco tempo, sabe disso? Pouco tempo. E logo depois, o mestre, o dono de todas as coisas, o dono do planeta Terra, o dono de tudo, mais com pouco, todo mundo estava vendo ele na cruz do Calvário, sendo crucificado, todo açoitado, todo cortado, por causa de mim, por causa de você. Sabe disso? O mestre estava na cruz do Calvário, todo cortado, de chicotada, estava sendo humilhado. O mestre estava na cruz do Calvário pagando um preço caríssimo. Esse preço é que iria nos resgatar. Esse preço era um preço de sangue. O sangue que iria passar uma borracha. O sangue é como se fosse uma borracha apagando todo o pecado da humanidade. O perdão vinha daquele sangue, aquele perdão. Sabe disso? O perdão que nós precisávamos vinha daquele sangue. O sangue que estava sendo derramado para nos perdoar de todo o pecado. Para nos lavar de toda aquela sujeira chamada pecado. Sabe disso? O mestre deu o seu corpo em sacrifício por causa de nós. Sabe disso? Por causa de nós. E até na cruz do Calvário, o mestre, ele estava no meio, entre dois assassinos, entre dois ladrões. Sabe disso? Por que o mestre foi colocado entre os dois? Porque para a população, o pior deles três, estava bem no meio. Sabe disso? Para a população,
O pior deles estava bem no meio. Jesus foi levantado naquele madeiro e ficou entre o céu e a terra, humilhado, açoitado, todo cortado. Sabe disso? Com a coroa de espinho e o sangue descendo e caindo do seu rosto até tocar na terra. Tudo isso aconteceu por causa de você, por causa dos seus erros. Sabe disso? Por causa da humanidade. Porque a humanidade pecou, a humanidade errou, mas alguém inocentemente teve que largar o céu, teve que largar o trono, teve que largar tudo, teve que se fazer menor do que os anjos, só para nos resgatar, nos salvar. E às vezes a gente encontra pessoas batendo o peito, até mesmo batendo o peito e dizendo: eu sou melhor. Eu sou melhor do que você. Eu sou superior. Olha o cargo que eu tenho. Olha onde eu cheguei. Eu louvo melhor. Eu prego melhor. Eu dirijo melhor. Eu sou aquilo. Eu sou aquilo lá. Né? As pessoas se esquecem da onde Deus lhe tirou. As pessoas se esquecem facilmente que para ele chegar ali, então ela, foi preciso um resgate. Foi preciso alguém morrer no seu lugar, no meu lugar. No livro de Lucas 23, no verso 39, fala de algo muito triste. E fala só, não tem mais, fala exatamente assim, ó, os dois malfeitores. Quem são os malfeitores? Aquele que faz o mal, pratica o mal. Sabe disso? Diz assim: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele. Ele quem? Jesus. Jesus, ele estava, sendo condenado à morte por causa de você, por causa dos seus pecados, por causa de mim, porque eu errei. Nós erramos. Vós errastes. Você errou. Nós erramos. Mas ele estava pagando um preço caríssimo. Ele se pôs no nosso lugar, mesmo sendo inocente, mesmo nunca ter falhado, mesmo nunca ter pecado, nunca transgrediu uma lei, nada. E nós transgredimos lei. Sabe disso? Sabe disso? Porque o nosso pecado, o pecado da humanidade é transgressão contra a lei. Você sabia disso? Então nós transgredimos a lei. Foi preciso ele vir, se fazer menor do que os anjos, ser rebaixado como servo, e servo quer dizer escravo, como diz lá no livro de Isaías. Ele foi rebaixado, o próprio Pai rebaixou ele, para nos resgatar. Nossa, diz aí alguma coisa agora. E um dos malfeitores estava sendo crucificado, estava na mesma condenação, blasfemava dele, de Jesus, dizendo assim: não és tu o Cristo? Nossa, salva-te a ti mesmo e a nós também. Olha só. Só que esse homem não era ele em si, não. Era o próprio diabo zombando de Cristo. Porque o próprio diabo entrou nesse homem e ficou zombando de Cristo. Tu não és o Cristo? Tu não és o Salvador? Salva a ti mesmo.
E aproveita, salva nós também. Só que o diabo esqueceu que ele pode ter o poder. Mas existe alguém que está acima de tudo. Que está acima de todo o poder. E esse alguém não tem poder. Ele tem todo o poder. Né? Todo o poder. E quem deu o poder a Cristo foi esse alguém. Todo poderoso. O Pai Celeste. O Deus dos deuses. Eu disse, o Criador de todas as coisas. Agora, ele usa o da direita para repreender o da esquerda. Diz assim, porém, o outro respondeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus estando sobre igual sentença, quer dizer, tu não temes a Deus estando na mesma condição de morte, na mesma condenação. Hã? Isso é lindo demais. Olha o que diz agora no verso 41, diz assim, nós na verdade, o da direita falando ainda, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo, que nossos atos, quer dizer, aquilo que nós fizemos, praticamos de errado, por isso nós estamos aqui com justiça. Com justiça. Olha só. Mas este, o lado da direita falando, mas este nenhum mal fez. Viu? Defendeu Jesus. Reconheceu que esse homem estava inocentemente na cruz do madeiro. E olha o que diz mais. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quer dizer, o ladrão da direita reconheceu Jesus. Reconheceu que ele era o rei. Que ele era o rei. Que ele tinha um reino. Ele era o rei e tinha um reino. Não é isso? Então lembra-te de mim, Jesus, quando tu entraste no teu reino. Tá vendo? Reconheceu que ele era o rei. Mesmo estando na mesma sentença. Mesmo ele sendo, né, um pecador, um assassino, ele reconheceu que Jesus estava ali inocentemente. Reconheceu que Jesus era o Rei, o Salvador, o Cristo. Sabe disso? Mesmo estando com a coroa de espinho, o sangue lavando seu rosto, todo cortado, os cravos na mão, nos pés. Mesmo sendo humilhado, o ladrão da direita reconheceu Jesus, né? Reconheceu que ele era o rei, que ele tinha um rei. E ele pediu, Jesus, lembra-te de mim, lembra, quando tu entrar no teu reino, quando tu chegar no teu reino, lembra-te de mim. Que lindo, hein? Que lindo. Jesus olha para ele e fala, pois ainda hoje, na sexta-feira ainda, isso aqui foi na sexta-feira, ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Eita! Dá vontade de eu chorar, gente. Dá vontade de eu chorar. Porque é lamentável. Jesus Cristo vai voltar. Tá para voltar de novo. E muitos vão ficar. Vai ficar presbítero, pastor, auxiliar, diácono, né? Bispo. Vai ficar tudo na terra. Porque se contaminaram. Não vigiaram.
É lamentável isso, né? Porque muitos foram chamados, poucos são os escolhidos. Sabe disso? Eu fico imaginando, né? Vai ter pessoas que esteve comigo, andaram comigo, né? E vai ficar. É lamentável isso. É lamentável pessoas, né? Fazer acordo comum. Pessoas que a gente pensa que era, na verdade não era. É lamentável isso. É tempo de surpresas. Nós vamos ter. Sabe disso? Aquela pessoa que você achava que era e não é. E aquela pessoa que você achava que não era, é que é. Mas vamos ter um vira-volta, como se diz, né? Então, meu amigo e minha amiga, Jesus foi o único homem, né, que veio dos mortos, morreu naquela cruz do madeiro, foi levado ao túmulo de José, né, e ao terceiro dia, o próprio Pai ressuscitou seu filho ao terceiro dia. Para falar a verdade, nem levou direito ao terceiro dia. Nem levou. Né? Porque na virada, né? Na saída do sábado, na hora que saiu o sábado, terminou o sábado, Jesus Cristo ressuscitou. Nem chegou de manhãzinho direito. Quando as mulheres chegaram lá, ela já estava removida. E olha que elas foram cedo, hein? Cedinho. É? Então, meu amigo, eu fico muito feliz de um lado, porque ele ressuscitou, está na glória. Mas antes era tudo triste, porque ele estava pagando um alto preço, caríssimo. Um preço que ele mesmo falou que ninguém, nenhum homem da terra suportaria o que ele iria suportar. Mas ele suportou calado, como uma ovelha muda, como diz no livro de Isaías 53, verso 7. Ele foi levado ao matador como uma ovelha muda, que não falava nada, perante os seus torceadores. Olha só, quer dizer, ele sofreu calado, por causa de você, por causa de mim. Ele sofreu calado. Suportou calado. Quem suportaria aquele tanto de chicotada? Mais de 100 e tantas chicotadas ele levou. E suportou calado. Calado. Isso é de arrepiar, sabe disso? De mexer com as estruturas do corpo humano. Às vezes me dá vontade de chorar, e às vezes eu choro. Às vezes eu estou ministrando, eu choro só de pensar. Alguém sofreu demais, só para que hoje eu me tornasse o homem que eu sou. Nossa, gente, é triste isso. Mas, por outro lado, eu estou feliz que ele ressuscitou, né? Para nos dar a vida, para nos resgatar. Ele cumpriu uma missão muito difícil, uma missão que nenhum homem suportaria essa missão. Sabe disso? Então, mas que Deus abençoe a cada um, gente. Pense nessa mensagem. Pense. Jesus Cristo te amou tanto, nos amou tanto, de uma forma especial. Sabe disso? Ele nos amou tanto, e ainda nos chamou de amigo, ainda nos amou,
Morreu feliz naquela cruz do Calvário. Feliz. Feliz. Porque estava resgatando. Então, que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.